E a Bíblia era lida espontaneamente, de forma aleatória. Pegou na Bíblia, abria e na página que fosse cair, ela lia. Ela lia, depois perguntava se nós havíamos entendido e depois ela dava a interpretação daquele texto, supostamente aquele texto que abriu na Bíblia, né? Então, as nossas reuniões sempre foram assim, né? Sempre com a Bíblia. Olha só, é muito curioso tudo isso, Leonel, porque hoje você está aqui nesse programa, que é o 180 graus, o ponto da virada, justamente para contar de uma situação em que você teve uma reviravolta na vida, teve um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, recebeu as revelações bíblicas e a partir dali sua vida tomou outro rumo. Quando foi que isso aconteceu na sua história e como isso aconteceu? Olha, Crediano, foi o seguinte, nós mudamos de cidade, de uma cidade para a capital do país, de Moçambique, que é Maputo. E em conversa com meu irmão, ele olhou para mim e disse, Léo, tem alguma coisa estranha, porque nós percebemos incoerências entre ela, os princípios, não é? Que ela tanto enfatizava e a vida dela. Se era uma pessoa com tanta luz assim, nós acreditávamos que a vida devia ser conforme a luz que ela tinha, Uhum. mas não era, não batia. Meu irmão disse, Léo, eu acho que alguma coisa não está bem aqui. Então nós decidimos nos desligar disso. Nós decidimos não manter mais contato com ela, nem fazer mais os rituais que ainda continuamos fazendo, eu e meu irmão. Uhum. E foi nesse processo que as coisas começaram a acontecer. O que começou a acontecer? Eu fui para casa do meu primo, nós éramos, eu fiquei muito próximo dele, né? E ele tinha uma coisa assim muito interessante, ele sempre foi de leitura, sempre foi de ler. E durante esse processo eu contei a ele a minha história. E ele, como praticante da religião, ele aconselhou-me, olha, leia Salmos. Eu comecei lendo Salmos, né? Eu fui ler Salmos em casa durante 3 dias, de 1 a 150, e repeti de novo até o terceiro dia. Só que nesse processo aparece um rapaz vendendo livros. Hum. Bateu na porta da minha avó, entrou. Lá as pessoas têm o costume de convidar as pessoas para entrar. É que nem no Brasil, o Uhum. brasileiro, nós somos muito parecidos. Eu me sinto em casa aqui. E quando convida para entrar, o rapaz se apresenta e tudo mais, e ele faz a sua proposta. E minha avó sempre foi curiosa também. Mostrou o livro para ela, e ela viu o livro e gostou. Era cura pelas plantas, não é? E depois tinha cura pela alimentação também. Comprou o Grande Conflito. E ela começou a ler. Só que nesse processo ele vinha frequentando a casa da minha avó e acabou conhecendo o meu primo. E fez uma proposta. Disse, olha, existe uma instituição que oferece estudos bíblicos. Olha, Estaria interessado em meu primo, sempre com essa inclinação para conhecimento. Disse, sim, mas tem certificado? Falou, sim, tem provas, tem exames, testes, depois tem um certificado e tudo mais. É reconhecido mundialmente, foi o que ele falou. E essa instituição está em mais de 120 países, ele falou. E ele uhum. disse, uau, deve ser importante. E ele, como um bom propagandista, falou comigo e convidou-me para fazer o estudo. E eu aceitei fazer o estudo. Em primeiro foi um estudo por correspondência. Olha E só. foi aí que a coisa começou. Gente, que coisa impressionante. Mas, Leonel, você vinha me dizendo que você já tinha contato com a Bíblia e a Bíblia estava no centro dessas sessões espíritas que você participava. Sim. Agora você começa a estudar a Bíblia com um vendedor de livros. E quais foram as verdades que você descobriu? Porque a Bíblia já fazia parte da sua história. Sim, a Bíblia fazia parte, mas não fazia sentido. Não no aspecto pessoal. A Bíblia, para mim, sempre foi um livro profundo e misterioso. Eu não entendia. Abria Apocalipse, eu não entendia. Via bestas de dragões e ficava com medo. Abria Daniel, não queria ver esses dois livros. Uhum. Sempre li o Evangelho de João. Mas foi na terceira lição, com o título Pode a Maioria Estar Errada,
Olha, o que que dizia ali? Foi a lição sobre o sábado, a verdade sobre o sábado. E o título só me cativou, pode a maioria estar errada. Eu quis terminar para perceber se a maioria poderia estar errada. E eu descobri que sim, que eu estava errado. Gente, mas olha, toda aquela base que você tinha tido religiosa na sua infância, depois esse seu contato já na vida adulta com a questão do espiritismo, e agora você descobre sobre o sábado. É, Como que aconteceu esse estudo? Você conseguiu tirar dúvidas? Porque era tudo muito novo para você. tudo novo. Eu fiz a lição sozinho em casa. Eu fiquei muito frustrado durante a lição, porque são textos bíblicos que eu havia lido, eu não percebia antes, não naquele prisma, naquela perspectiva, e foi um choque para mim. Eu Olha, disse, como pude viver tanto tempo assim, no, no engano, né? Eu me enganando a mim mesmo, porque a Bíblia ela não engana, ela é aberta, é um livro aberto, e a verdade estava aí. olha Eu só. não tive tantas dúvidas assim sobre esse tema do sábado, Uhum. porque era uma pergunta e a resposta era um texto bíblico. Eu fui ver desde Gênesis, fui ver em Êxodo, e fui ver no Novo Testamento, fui ver Paulo, e tudo era tão coerente, era tão sistemático, Uhum. que eu disse, não, essa é a verdade. Eu tive essa sensação que essa é Você a verdade. sozinho ali, lendo aquelas perguntas e abrindo a Bíblia, é um momento marcante É esse, um né? momento marcante. Você diria que foi naquele dia, naquele estudo ali, que você teve uma virada de 180 graus na sua vida? Foi nesse e no momento em que tive a lição sobre a verdade sobre os mortos, Ah, que, pois era que esse. essa é a base da religião tradicional Pois africana. isso que eu ia te perguntar, justamente. Porque o que é que a Bíblia diz sobre a condição dos mortos? A Bíblia é bem clara que os mortos nada sabem. Só que você a vida inteira, desde criancinha, sem nem questionar seus pais, você tinha uma outra verdade na sua mente. Sim, Como que foi essa questão desse estudo? olha, o estudo foi difícil, porque era algo que estava dentro de mim. Eu acreditava nisso. Eu visitava o cemitério para falar com essas pessoas. Eu sentia a presença desses espíritos antes, não é? E eu queria manter esse contato, queria respeitá-los, queria homenageá-los para que a minha vida corresse bem, para que eu prosperasse. Olha só. Mas agora aí está a lição. E E agora? vem aí, não é que o homem, a gente sabe que é o barro e o sopro da vida que vem de Deus, que faz ele ser uma alma vivente e não ter uma alma. Então, foi um momento da virada. Eu disse, uau, nunca ninguém me falou sobre isso. Mas, Leonel, você via a sua avó, a sua mãe, aquela sua amiga, você via as pessoas falando, os mortos tomando o corpo da sua avó. Como que você passou a explicar isso a partir dali? Olha, foi complicado. Não, Você mesmo conversava com os mortos? sim, eu conversava. Pois é. Me ensina, Você não poderia chegar para esse rapaz agora que estava apresentando o estudo da Bíblia para vocês e falar assim: mas a Bíblia diz que não, só que eu vejo que sim. Não tinha um momento desse? teve um momento, sim, com ele e um outro instrutor bíblico. Eu perguntei, mas o que eu faço com a minha história? A Bíblia diz isso, mas e se Deus também usar esses métodos aqui? E se talvez Deus mudou? E os outros livros que não estão na Bíblia, que talvez Deus inspirou? Mas eles responderam as minhas perguntas com a Bíblia. E eu percebi que não, é hora de eu aceitar essa verdade. Olha só o que você está me dizendo. Você me disse no início da conversa que isso para você veio como se já tivesse no seu DNA. É, E é isso que a conversão faz com a gente, né? Parece que ela transforma. É daí que vem essa ideia de que morreu o velho homem e nasceu isso, um nasceu um novo. novo homem. É um novo DNA agora. É, era um novo DNA. E eu percebia que Deus estava por trás daquilo. E eu me vi como privilegiado, honrado, assim, eu vou dizer até exaltado, porque Deus estava compartilhando de algo no que ele queria que fizesse parte da minha vida, que Uhum, fosse a minha vida e uhum. que fosse para o melhor.
Mas você, Leonel, no meio dessa história toda, você não sentiu, não teve que passar por obstáculos, não teve dificuldades espirituais? Eu tive várias, passei noites em branco. Fiquei 2 anos, literalmente. Às 3 da manhã eu me despertava, todos os dias. Eu tinha lutas espirituais, eu não conseguia explicar aquilo. Por que que aquilo estava acontecendo comigo? Porque eu dizia, Senhor, eu agora tenho orado, como aprendi